Olá, meus queridos. Mais um vídeo para reflexão e edificação. Aqui, título: participar dos cultos, frequência à igreja. Isso é uma palavra também mais voltada para os desengrejados, né? Entre aspas, aí, os sem igrejas. As pessoas que se dizem que têm a fé em Cristo, mas deixaram de congregar, acham que não tem que congregar, não tem que estar reunido, não tem que estar no ajuntamento solene. E aqueles que estão querendo também se tornar um desengrejado. Então essa palavra serve para esse grupo seleto de pessoas, né? Desengrejados ou candidatos, né? Futuros desengrejados, né? Aqui diz, Hebreus 10, 25, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Essa palavra bonitinha aqui, admoestando-nos, é tida como sinônimo das vezes de exortação, né? Correção, um aviso, uma advertênciazinha, um puxãozinho de orelha. Não deixando a nossa congregação, ou seja, uma reunião de pessoas, como é costume de alguns. Naquela época de Hebreus já tinha pessoas desengrejadas, né? Entre aspas, pessoas que abandonavam a comunhão, não é? A comunhão estava fora do corpo de Cristo. E o corpo compreende o quê? Consiste em braços, pernas, órgãos vitais, coração, pulmão, fígado, pâncreas, dedos, ossos, veias, artérias. O corpo é o conjunto, né? Bem unido, e todos têm funções diferentes, mas todos são interdependentes. Ele tem suas funções, mas depende um do outro, né? Tem que estar sempre em conexão e unido. Vivendo em amor, e Cristo é o cabeça desse corpo. Então o corpo não pode estar fora da cabeça, a pé não pode estar fora do corpo, a mão não pode estar fora do corpo, os rins não podem estar fora do corpo, o fígado, se estiver, apodrece, isso é óbvio. Se o dedo estiver fora do corpo, com certeza já era, apodrece. Se o fígado, os rins, o pâncreas, qualquer órgão, qualquer membro ou órgão estiver fora do corpo, de todo o corpo, ele apodrece. Então, no reino espiritual também é assim. O corpo de Cristo, a igreja de Cristo, é aquela coesa, unida, não é? Da ideia de um ajuntamento solene, não do individualismo. Que diz aqui, no primeiro dia da semana, juntando seus discípulos para partir o pão, Paulo, que havia a partir no dia seguinte, falava com eles, aí, plural, tinha pessoas reunidas, e alargou a prática até a meia-noite, ou seja, juntando-se, ou seja, pessoas, os discípulos, para partir o pão. Paulo, que havia no partido no dia seguinte, falava com eles, com pessoas, né, com um grupo de pessoas reunidas, em Atos 27, que Mateus 18, 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Jesus falou 2 ou 3, ou seja, ajuntamento. Jesus tinha o quê? 12 discípulos. Jesus também enviou 70 discípulos de 2 em 2. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos ao nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo, nos últimos dias, haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências, ou seja, vontades exageradas e ruins da carne, tendências pecaminosas. Estes são os que causam divisões sensuais que não têm o espírito, ou seja, aquela lascívia. Tem um outro vídeo sobre lascívia, com pecado, né? Um pecado voltado para a área da sensualidade. Judas 1, 17, 19. Salmos 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Naquela época, o povo tinha o costume de se reunir no Antigo Testamento. Já era a ideia de que um ajuntamento solene, uma assembleia, o corpo de Cristo, tinha uma ideia de igreja, de culto. Culto compreende o quê?
algo individual, mas também coletivo, é pessoal, mas também pode ser conjunto, certo? Deus nunca quis vasos isolados, pessoas isoladas, individualistas, sozinhas, não, mas sim o quê? Um corpo, né? A congregação de Israel, nós vemos essa expressão no Antigo Testamento, e já era o quê? Um tipo, uma prefiguração do que ia ser no Novo Testamento, né? Pessoas, grupos, uma congregação, um grupo de pessoas para cultuar o eterno, né? Não grupos individuais, pessoas que dizem seguir a Cristo separadas. Nunca foi o plano de Deus, não é? Claro que temos que respeitar a opinião de todos, mas com certeza não é opinião, não é vontade do Eterno que isso ocorra. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Templo, local que reunia pessoas, né? Casa de Deus, morada, e que é aqui o desejo dele de morar na casa do Senhor. Então, o crente tem que ter esse desejo de morar na casa do Senhor, de estar em comunhão, né? Congregado, ou seja, junto de pessoas. A palavra igreja significa eclésia, do grego ek, fora, e kalio, chamar, chamar para fora, chamados para fora, a tradução literal, chamados para fora, um grupo de pessoas chamados para fora, que era chamado para fora das suas casas, para ouvir discursos dos intelectuais da época, né? Daí que vem essa palavra, né? Usada, né? Para a igreja. Eclésia é um grupo de pessoas, nunca uma pessoa apenas individual. Jesus chamou 12 discípulos e tinha mais também. Desde os tempos dos apóstolos, que tinha igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse, tinha os irmãos em Cristo, cartas aos irmãos em Cristo, sempre se dirigindo a igrejas, a irmãos, a grupos de irmãos, nunca um individualismo, como os desigrejados, os sem igreja, as pessoas acham que estão corretas, e na verdade não estão. Desde os tempos antigos de Israel até os tempos do Novo Testamento, sempre houve um ajuntamento solene, uma assembleia, uma congregação, um grupo de pessoas que é o corpo de Cristo. Como já disse anteriormente, o corpo, ele é um conjunto perfeito, bem ajustado, com cada um com suas partes que desempenham determinadas funções, mas estão todos ali coesos, juntos, unidos, agrupados, e tem Cristo que é o cabeça. Então, a união perfeita não é a parte, é o todo, não é? Então, a palavra aos desengrejados, né? Uma advertência, o desejo, a vontade do Eterno que as pessoas se unam, que aqueles que se dizem cristãos congreguem, se reúnam, fiquem juntos e não separados. Cristo não quer, não tem e não quer discípulos individuais, secretos, isolados, separados, negativos, vivendo suas próprias concupiscências da carne, não. Que pessoas ali sendo discipuladas, disciplinadas, corrigidas, instruídas na palavra, louvando, adorando e cultuando o Eterno em um local específico, um ajuntamento, um grupo de pessoas, e com o sumo pastor que é Cristo, e o pastor líder designado pelo Eterno, pelo Criador. Medite, ore, repasse para outras pessoas. Que Deus te abençoe mais ainda. Um forte abraço. Amém.